Desde lá do comecinho, a gente já tá martelando que o nosso rumo aqui da nossa navegação era chegar no estágio de falar sobre protocolo HTTP, que é o que a gente vai ter que ganhar fluência aqui para no futuro a gente começar a fazer testes de vulnerabilidade. Esse é um grande requisito que a gente estava em busca e a gente chegou no momento de falar disso. Mas antes, deixa eu aproveitar e falar aqui, ó, se você tá assustado com tudo isso, realmente eu sei que foi uma chuva de exposição a termos novos e tudo mais, mas eu só quis dar um pouquinho da dimensão para vocês de todo o que rola de processos em torno dessa história de aplicações web, de navegador. A ideia não era assustar ninguém. E, de novo, se você não está pegando isso tudo, esses conceitos, relaxa, só saiba da existência deles, vem seguindo que as coisas vão ficar muito mais claras na prática. Eu sei que esse começo aqui do curso está um pouquinho chato por a gente não ter ido na prática ainda, mas eu garanto que quando a gente passar desse estágio, você já vai ter o conteúdo necessário para chegar na prática se divertindo bem mais, com certeza. É tipo aquelas séries que começa meio barra de passar, mas depois você vê que, cara, valeu a pena ter me esforçado nesses primeiros episódios. Então bora lá, bora falar de HTTP agora. E eu sei que você já tá cansado de me ouvir falando que o nosso trabalho aqui como tester vai ser realmente analisar a conversa entre o client e o server, entender e saber manipular essa comunicação, e que a língua, ou a gramática, ou usando o termo certo, o protocolo principal nessa parada vai ser o HTTP. Então, é hora da gente estudar esse padrão, estudar as regras da gramática aqui, estudar de fato as características desse protocolo para a gente poder enxergar essa conversa e entender o que está rolando. E eu já vou de cara dizer uma coisa para vocês, pelo menos finalmente uma notícia boa e animadora. O protocolo HTTP é muito simples, cara. É muito de boa. Então pode ficar despreocupado caso você esteja tenso aí. É algo bem tranquilo de aprender, tá bom? Mas antes, vamos lá. O que é HTTP, né? O que significam essas 4 letrinhas? Bom, HTTP é a sigla para Hypertext Transfer Protocol, que em português seria Protocolo de Transferência de Hipertexto. E é louco que hoje em dia é bem engraçado ler esses termos, tipo hipertexto ou hipermídia, né? Hypertext ou hypermídia. Mas pra galerinha aí que pegou a internet dos anos 90, certamente vocês viram esses nomes sendo amplamente usados como sendo a coisa assim mais moderna do mundo, né? Hypertext, hypermídia, que modernidade. Hoje isso é cringe, como diz a geração atual. Não é mesmo? Mas vamos lá, hipertexto então é basicamente um texto com ligações a outros textos. Então a gente pode falar como sendo um documento que tem uma ligação a um outro documento. E essa ligação é feita a partir dos hyperlinks. Um link, basicamente. Então assim, imagina um documento que vai ter todo o seu conteúdo, todo o seu texto lá, e em um determinado momento vai ter uma palavra que vai ter um hiperlink, um link que leva a um outro documento. Tipo, sei lá, um documento que tem várias páginas e no final tem uma próxima página que leva à próxima página, que faz a próxima página ser carregada quando ela é clicada. Outro termo bastante usado nesse contexto é hypermídia, né? Hipermídia, que se refere a recursos de multimídia que podem estar presentes nesses documentos, como fotos e vídeos. O HTTP, então, nasceu com esse propósito, ser um protocolo que vai ser usado para transmitir esse tipo de conteúdo. Esses documentos com interações de links que possibilitam o usuário a transitar entre documentos clicando nesses links, sabendo então que quando ele faz esse clique, ele é levado a um novo documento, né? O navegador dele vai obter essa nova página, esse novo documento a partir do link clicado. E claro, eu imagino que você esteja assimilando essa dinâmica que eu tô falando aqui com o que a gente conhece como site, né? E é bem isso mesmo, tá? Essa comunicação, essa dinâmica possibilitada pelo HTTP lá no começo para transitar entre documentos foi a base da internet do dia de hoje, dos sites que a gente está tão acostumado. O desenvolvimento do protocolo teve início lá em 1989 e a primeira versão documentada do HTTP foi lançada em 91. Falando em versão, a gente vai ver um pouquinho mais para frente o avanço do protocolo em cada uma das suas outras versões. Inclusive, tem muita atividade nesse momento rolando sobre lançamento de versões e melhorias nesse protocolo, que, confesso para vocês, ficou muitos anos sem receber melhorias. Mas, de novo, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, porque finalmente agora sim é hora da gente começar a ver como funciona o HTTP em detalhes. Existem apenas 2 momentos no diálogo entre o cliente e o server no protocolo HTTP. Só tem 2 momentos. É muito fácil, gente. O cliente, como eu já disse, sempre inicia a conversa fazendo uma solicitação ao servidor. E o server sempre responde ao cliente, reagindo ao que foi solicitado por ele.
São esses dois momentos sempre. É sempre assim que a dinâmica acontece. Conexão estabelecida, quem vai começar a conversa nesse momento vai ser sempre o cliente emitindo a sua solicitação, a sua requisição. Que, por sinal, daqui para frente, a gente vai chamar sempre de request, né? O termo de requisição em inglês, request. A conversa, então, sempre vai começar com o cliente enviando um request ao servidor. O servidor nunca vai falar antes do cliente. Ele sempre estabelece a conexão e vai esperar o cliente enviar seu request. O servidor não fala sozinho e não fala antes nunca. Então, reforçando mais uma vez, o cliente, que seria o navegador do usuário, que na maior parte das situações, ele vai enviar um request ao servidor. O servidor vai receber esse request e vai processar ele. Vai ver aí se faz sentido, se está tudo certinho, se ele tem o que está sendo pedido, se o usuário tem permissão, enfim. Vai processar esse request e vai finalmente, então, enviar de volta para o cliente um response, uma resposta. E, aliás, foco aqui para esse termo response, porque também vai ser o termo que a gente mais vai usar daqui para frente. Request de um lado, response vindo de outro. Beleza? As falas dessa conversa aqui são chamadas oficialmente de messages, de mensagens em português. Então a gente tem só dois tipos de mensagens previstas pelo protocolo HTTP, o request e o response. Só isso. Então agora é hora de a gente começar a mergulhar ainda mais nesse protocolo. E como toda conversa começa com um request e depois recebe um response, vamos seguir a mesma ordem. Na próxima aula a gente vai começar a entender então como é composto um request, quais informações são contidas ali. Vamos mergulhar a fundo e você vai tirar de letra facinho. Eu te vejo na próxima aula para a gente falar de request.